Oi, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam aí bem de quarentena. E tô gravando esse vídeo então hoje sobre a nossa atividade dessa semana. Só que para falar da atividade dessa semana, eu preciso retomar algumas coisas bem importantes com vocês. Algumas dúvidas que foram surgindo, que é importante, algumas coisas que eu preciso pontuar com vocês. Então, eu espero muito que vocês estejam assistindo esse vídeo. Primeiro, você, assim, eu sei que tem muita gente estudando por fora e eu acho que é um momento mesmo que, além de fazer as atividades propostas pelos professores, vocês têm mesmo que estar estudando por fora. Aí tem bastante aluno que pergunta, sabe, o que é interessante estudar, tal. Antes de qualquer coisa, antes de você querer aprofundar, antes de você querer fazer o que for, nós estamos na parte de estudar elétrica. E elétrica é extremamente importante. Eu falei já isso para vocês em sala de aula, mas eu queria retomar isso. Se vocês vão estudar por conta, tudo bem, não tem problema. Vão atrás, façam muito exercício de circuito, mas eu quero retomar isso com vocês, a importância. Lembrem que isso é um dos conteúdos que mais cai. Elétrica, tá? A associação de resistores, façam os exercícios de circuito. Eu mandei para vocês 3 semana retrasada, 4 semana passada. Da semana passada eu aumentei um pouco o nível deles, o exercício 3 e 4, que eu já mandei a resolução para vocês. Então, assim, vocês precisam ir estudando, mas é importante que vocês vão fazendo bastante de elétrica, tá bom? Nós estamos perdendo esse momento em sala de aula juntos, então preciso dessa colaboração de vocês. Bom, além disso, eu também queria pontuar uma coisa que surgiu, que é sobre a palavra intensidade. Gente, intensidade é o R na fórmula? Não. É o U? Não. É o I? Não. É o P? Não. Intensidade não é nada. É a mesma coisa que olhar para vocês e falar assim: qual a intensidade? Intensidade do quê? Não tem como vocês me falarem intensidade se eu não falar do quê. Entendem isso? Eu falei isso para vocês em sala, mas estou retomando, relembrando. Isso é uma dúvida que surge todos os anos, os alunos sempre esquecem. Intensidade não é nada na fórmula. Precisa ver qual a palavra que vem depois. Qual a intensidade da corrente? Então, qual o valor da corrente? Vocês podem trocar a palavra intensidade pela palavra valor, é a mesma coisa, tá? Então, qual a intensidade? Se eu chegar para vocês do nada e falar qual a intensidade, vocês vão falar do quê? Certo? Então, não... a intensidade é o que na fórmula? Não dá para eu falar o que é intensidade na fórmula. Vocês precisam ler a palavra que vem depois. Qual a intensidade da corrente? Então, aí seria o I, que é a corrente, tá? Eu espero que nessa altura do campeonato vocês já sabem o que é R, o que é o U, o que é o I e o que é o P, né? Eu espero que sim. E para quem não sabe ainda, precisa correr atrás, precisa saber o que são essas coisas. Então, rapidamente, R de resistência medida em ohm, que é a ferradura. I é corrente elétrica medida em ampere. U, tensão ou DDP, ou diferença de potencial, ou voltagem, tudo isso é a mesma coisa, que é a tensão, que é o U na fórmula, e que é medida em volts. Pode aparecer a palavra voltagem também, acho que eu já falei. Fora isso, tem o RU, o I e o P, que é potência, que é medida em watts, em W, tá? Então, essas são as coisas ali possíveis de aparecer aqui nessa parte que a gente tá. Lembra das características que eu colocava no canto da lousa, na aula, nas últimas aulas? Vocês precisam saber, precisa saber. Então, se o circuito é em série ou se o circuito é em paralelo. Se o circuito for em série, nós temos a corrente é a mesma em qualquer lugar desse circuito. A tensão total é a soma das tensões e o resistor equivalente é a soma dos resistores. Então, precisa saber? Precisa, senão não vai sair os exercícios. Eu não sei ainda. Põe as características do seu lado e vai fazer os exercícios. Fora isso, agora paralelo. Paralelo a gente tem o U é o mesmo, a tensão, a DDP é a mesma em qualquer lugar no circuito.
A soma das correntes é a corrente total e a soma dos inversos da resistência a soma do inverso da resistência equivalente é a soma dos inversos, é aquele 1 sobre REQ, tá bom? Então, precisa saber disso? Sim, precisa. Não tem jeito, tá bom? Não decorou ainda? Põe do seu lado, lê várias vezes, vai fazendo exercício com aquele papel na mão, faz, vocês têm isso no caderno, que uma hora vai entrar na cabeça. Agora, até aproveitando falar sobre isso, agora acho que eu vou começar a falar de algumas coisas que vai ter na atividade dessa semana. Vocês, eu enviaria um trabalho para vocês. Nesse trabalho vai algumas questões sobre as lâmpadas, que é uma coisa que vocês fizeram em PE. Então, mas eu vou retomar, porque não sei mais exatamente como que ficou, então eu vou retomar com vocês a questão das lâmpadas e sobre um pouco de choque, e também vou falar que essa atividade que eu vou mandar é um arquivo, que é um trabalho que vocês vão enviar no meu e-mail, vai valer nota, tá? Então essa atividade não é opcional, vocês têm que fazer ela, você não pode trocar por estudar uma outra coisa, tem que fazer e me enviar no meu e-mail. Essa atividade é um pedaço que seria minha prova também. Eu peguei a primeira parte da minha prova, que aí vocês vão estar fazendo em casa, pesquisando. Gente, lembre-se de fazer com seriedade, sabe? Não é por mim que vocês estão fazendo isso, não é por ninguém, é por vocês. Façam com seriedade, como se realmente fosse uma prova. Aproveita que vocês podem pesquisar, olhar no caderno. Então, vamos lá, vamos fazer com seriedade. Bom, então vamos falar ali da parte de lâmpadas. Então, quando a gente associa as lâmpadas em série ou em paralelo, qual a diferença entre elas? Eu não sei se vocês lembram, mas quando a gente associa em série, vamos supor que eu tenha duas lâmpadas associadas em série. Elas vão ter um certo brilho. Se eu associar uma terceira lâmpada, o brilho vai reduzir. O brilho vai ser igual nas três, porque é o mesmo tipo de lâmpada. E dessa forma você tem uma redução do brilho. Por que isso acontece? Porque a corrente é a mesma para o circuito. Então aquela corrente ali, ela só passa aquela corrente ali. A tensão total ela é dividida entre eles. Então o total vai se dividir entre todos os resistores que você tem. Então por isso tem uma diminuição da luminosidade. Isso é uma coisa que acontece. Outra coisa importantíssima que acontece em série é que se a gente tirar uma das lâmpadas, as demais param de funcionar. Lembra, a gente conversou sobre isso em sala e provavelmente no PE vocês também conversaram. E fora isso, tem uma outra característica, que esse é um circuito barato. Esse é um circuito que o consumo de energia é mais baixo. Só que ele tem aqueles problemas que eu já citei. Bom, vamos pensar agora no circuito em paralelo. O circuito em paralelo, se a gente tiver duas lâmpadas em paralelo, a gente tem um brilho. Se eu associar minha terceira lâmpada, mesmo brilho. Se eu associar minha quarta lâmpada, mesmo brilho, 5, 6. Então a gente tem o mesmo brilho sempre. Isso acontece porque a tensão é a mesma. Então a sua tensão ela vai ser garantida em qualquer resistor que está sendo colocado ali naquele circuito. No caso, as lâmpadas. Então, independente se você associar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 lâmpadas, o brilho é o mesmo, tá bom? Lógico que você vai ter ali um aumento, aí a gente já pode falar dessa característica, como você está associando mais e a tensão está sendo garantida para todas as lâmpadas, então você está consumindo mais, ali o consumo de energia é maior, porque você vai somando essas correntes vão sendo somadas, então ali é um circuito que você vai gastar mais, quanto mais lâmpadas associadas em paralelo, maior o seu consumo de energia. E deixa eu ver se eu lembro. Mais uma coisinha. Se eu tirar uma das lâmpadas no circuito em paralelo, mesma coisa, as demais continuam a funcionar. Lembra que o circuito em paralelo ele tem por onde passar, a corrente tem por onde ir, então as outras continuam a funcionar. Diferente do de série, que se você tirar uma queimar ou parar de funcionar por algum motivo, então as demais também param de funcionar. Diferente que em paralelo vão continuar funcionando. Então essas são as características que eu queria lembrar com vocês. Eu queria também retomar um conceito
que eu já falei em sala, mas eu falei superficial porque a gente ainda não tinha entrado exatamente nessa parte, que é sobre o choque elétrico. O que é o choque elétrico? O choque é a corrente passando pelo nosso corpo, é a sensação que a gente tem de quando passa a corrente no nosso corpo, corrente elétrica. Esse choque, dependendo da corrente que passar na gente, vai ter um efeito. Pode ser assim, só aquela sensação, pode ser só uma dor, pode ser até morte. Então depende do quê? Do tanto de corrente que passar pelo nosso corpo. Outra coisa que eu também gostaria de frisar é assim, a corrente passar tem uma coisa que vai interferir nessa corrente, que é a resistência. Por exemplo, a resistência do corpo molhado, ela é menor. A resistência do nosso corpo é menor quando está molhado. Isso faz com que, se a resistência é baixa, a corrente consegue fluir bem mais facilmente. Logo, você vai ter ali uma corrente maior passando, tá? E agora, se nosso corpo seco, por exemplo, a nossa resistência é maior. Então, aí já você não vai ter os perigos que você teria se tivesse com a pele molhada. Então, o que é corrente elétrica? É choque elétrico. Então, é a passagem de corrente elétrica no nosso corpo. E dependendo da intensidade da corrente, a gente vai ali pode acontecer coisas diferentes. Existem vários exercícios para se calcular isso, tá? Quanto eu faço? Rui, primeira lei de Ohm, sempre, tá? Então, provavelmente vão te dar uma resistência, vão te dar uma tensão, vai perguntar qual a corrente, e aí você pode fazer comparativos em tabelas. Isso é muito comum cair exercício assim. Vem a tabela no exercício, você calcula, olha, ficou nessa linha aqui, então isso causa dor na pessoa. Então, existe bastante exercício assim, tá? Eu vou estar enviando, acho que, não sei se já essa semana, mas não tô lembrada se tem um de conta de choque, tem de teórico de choque. Mas de qualquer forma, é só para vocês já irem assim entendendo que dá para fazer esse cálculo. Então essas são as coisas que eu queria lembrar com vocês. As características, as lâmpadas e choque. É isso que vai no trabalho de vocês têm que me enviar. E isso eu vou colocar o e-mail embaixo lá no trabalho para vocês, tá bom? Então façam. Qualquer dúvida estou à disposição. Manda zap que a gente responde. Pode mandar no Facebook também, aonde vocês preferirem, tá bom? Obrigado. Espero que vocês entendam a proposta dessa semana. E não deixem de fazer os exercícios de circuito, tá? De associação ali de resistores. Façam os circuitos, façam muitos circuitos, muito. O meu trabalho é esse dessa semana, mas se puder, não deixem de treinar circuitos.